Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje para falar de um assunto que normalmente as pessoas têm perguntado com uma certa frequência aqui pra gente no canal, que é em questão de hardware, né? A gente tem feito muitos vídeos mostrando dicas de como utilizar o vMix, né, para fazer um trabalho online, fazer uma transmissão, uma gravação. A gente está passando ponto a ponto aí todos os recursos que o vMix te oferece. E uma questão que vem acontecendo muito é que tipo de hardware, né? Que máquina que aguenta todos esses recursos, né? O vMix é uma ferramenta muito ampla, tem muitos recursos, muitas ferramentas, muitas possibilidades, mas o hardware precisa acompanhar isso, né? Porque não adianta você instalar ele no Windows 10, por exemplo, sendo que a sua máquina não tem, né, um hardware que acompanhe, né, todo essa eficiência do vMix. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês como identificar isso, como saber se o seu computador realmente suporta os recursos do vMix ou não, se ele não suporta, se ele não serve para fazer esse tipo de trabalho, tá? A gente vai mostrar de forma prática. A gente vai dividir esse vídeo, né, em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai mostrar para vocês de forma prática como que você consegue identificar se o seu computador que você tem aí realmente aguenta tocar o vMix, aguenta fazer o trabalho, né? E o segundo vídeo, a segunda parte, a gente vai fazer com o Anderson Souza, né? Ele já participou aqui do nosso canal. Ele é lá da AS Projeções e ele é crânio, ele simplesmente é um dos melhores técnicos, né, para falar de hardware, para falar de cálculos, enfim, para você fazer um trabalho de qualidade. O Anderson é a pessoa mais indicada para te dar essa consultoria, para te dar essa ideia. E ele vai estar aqui com a gente, né, no segundo vídeo, para a gente fazer cálculos, mostrar para vocês o que é indicado para se usar um vMix, por que o vMix requer um hardware um pouco mais expert aí, né, para poder fazer esse trabalho, tá? Mas nesse primeiro vídeo a gente vai fazer o que? A gente vai mostrar para vocês uma máquina simples, tá? Uma configuração de i5 605, tá? De 3.2 GHz e 8 GB de memória, tá? Isso não é indicado para você fazer um trabalho com vMix, é só para você ter uma ideia, né, de que qual que é o limite que você pode chegar utilizando uma configuração dessa, tá? Então agora a gente vai para a máquina, eu vou mostrar para vocês dentro da máquina o recurso que a gente utiliza para poder identificar essas coisas, para poder fazer esse teste. E aí já fica de dica para você, faz aí no seu computador esse teste que a gente vai fazer agora, para você também ter essa ideia, né? Para você descobrir o limite da sua máquina, se realmente ela consegue fazer um vMix e utilizar todos os recursos, né, disponíveis nessa ferramenta, beleza? Então vamos lá agora para dentro da máquina. E por falar em máquina, pau na máquina. Bom, então vamos lá. Para você fazer esse teste, você vai precisar desse aplicativo aqui, o monitor de desempenho. Esse aplicativo é do Windows, é nativo, tá? Basta você fazer a pesquisa aí, você vai achar ele fácil aí, tá? Monitor de desempenho. Então a gente vai abrir o vMix aqui e eu vou deixar o vMix aqui meio de lado, né? Tentar dividir as duas janelas aqui para vocês verem o andamento aqui, né? Que a gente tem no nosso monitor aqui. Então esse gráfico aqui, ele é em tempo real, tá? Esse gráfico ele vai oscilando de acordo com a utilização aí, né, da sua GPU, de acordo com a utilização do seu software e do seu hardware, tá? Então aqui eu tenho o meu vMix, eu vou puxar aqui um preset aqui que eu já tinha salvo, né, uma ceninha aqui. E vocês percebam aqui, ó, que em tempo real o gráfico vai me dando os picos, né? Ele vai ficando numa linearidade aqui média mais ou menos, tá? Porque eu tô rodando um vídeo aqui. Vou colocar para gravar,
tá? Que é um recurso que a gente usa bastante. E olha para onde veio aqui a minha média de uso aqui do meu hardware, tá? Ele subiu aqui, ó, para em torno de 80, 90% mais ou menos de uso, só dando o REC aqui no vídeo que eu tô dando play. Então agora eu vou fazer o stream, que a gente usa bastante também, a gente usa mais do que o REC, a gente usa o stream. E olha só, o meu stream não consegue estabilizar, ele fica aqui oscilando, né? Você está vendo que está amarelo aqui o meu botão de stream, tá? E eu vou parar de gravar. Quando eu paro de gravar, olha o que acontece com o meu stream. Ele estabiliza. E olha para onde que vem aqui a minha média. A minha média subiu acima de 100%, ele sobrecarregou, né? E agora, depois que eu parei de gravar, ele caiu aqui para em torno de 70% de uso. Tá? Vai ficar oscilando aqui entre 70% e 80%, tá? Porque eu estou streamando, que é um recurso pesado, né? Uma ferramenta pesada, é um processo pesado do vMix fazer o stream. Mas vamos lá, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Vamos pegar o que é de mais pesado aqui no nosso vMix, é o Virtual Set, tá? Porque é um set pronto, né? Ele trabalha com transparências e trabalha com movimento, tá? Então assim, olha só como é que oscilou na casa dos 100%, né? O meu vMix. Então assim, o Virtual Set ele pesa demais, tá? E aqui eu estou trabalhando com o Virtual Set puro, liso, eu não tenho nada imputado nele, tá? Se a gente for lá no multilayer, a gente vai começar a imputar câmera, vai imputar conteúdo, tá? E além disso a gente vai ter também os movimentos, tá? E enquanto isso você vai vendo aqui, ó, na lateral o nosso gráfico, né, que ele vai oscilando. Aqui no multilayer a gente vai imputar aqui, eu vou imputar o mesmo conteúdo porque são 3 janelas diferentes, então não tem problema imputar o mesmo conteúdo, tá? Então, ó, eu vou imputar aqui o meu vídeo no layer 1, vou imputar meu vídeo no layer 2, e no layer 3 também eu poderia imputar aqui no 3 e no 4, poderia imputar também, mas aí vai ficar sobreposto em cima das outras janelas, então a gente não vai utilizar dessa forma. Eu vou deixar só assim para a gente ter uma ideia. Então eu tenho duas janelas, né, com 2 layers aí ativos, tá? E olha aqui onde que está a minha média de consumo, tá? Essa linha ela vai renovando, tá vendo? Ó? O quadro vai renovando aqui, ó, ele vai apagando o registro e vai te mostrando, né, um novo desempenho aí a cada momento que você utiliza. Então, vou fazer os movimentos aqui naturais aqui do nosso Virtual Set, tá? E vocês percebam ali a oscilação que a gente está tendo ali, tá? Na casa de 80, 90%, quase chegando em 100%. Então vamos adicionar aqui uma coisa que a gente usa muito também, que é o GC, tá? Então eu tenho um Virtual Set, eu tenho um GC, eu tenho um vídeo carregado aqui, tá? Então vou dar play aqui, vou jogar no overlay, tá? Joguei no overlay dentro do meu Virtual Set. Olha aqui, quando a gente faz a busca aqui, né, o input, você percebe que dá um pico, né, quando você está procurando as coisas aí dentro do vMix, tá? Então é importante saber isso, tá? Vou ativar aqui o meu external, tá? E aqui no meu registro a gente percebe que não altera muito dentro da média que já está rolando, né? Então está ali na casa de 70, 80%, ainda oscila nessa casa aí com o external, tá? Mas eu vou dar um REC agora, ó. Vou dar um REC e vamos lá para ver para onde que vai o nosso processamento. Olha lá, ele passa de 100% e o meu stream começa a oscilar, tá? Então meu stream nessa máquina aqui de 8 GB de memória e o nosso i5 560, a gente já percebeu que não dá pra gente gravar e streamar ao mesmo tempo. Vou criar mais um layer aqui, ó. Vou criar um layer de timer, tá? Então vou configurar aqui um timer, beleza? Vou dar um OK. Tranquilo, meu timer tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Vou jogar ele no overlay aqui 4. Então ele está sobreposto. Eu tenho, além do Virtual Set, tenho um GC e tenho também
né, o meu cronômetro aqui rodando, tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho aqui, só para ilustrar. E beleza, então aí aqui a gente já tem um processamento bem alto, né? Acima de 60%. Tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com essa taxa aqui. Você utilizando aqui esse monitor de desempenho, você vai descobrir, né, o máximo de recursos que você pode utilizar aí no seu vMix. E aí, claro, essa porcentagem aqui vai variar de acordo com o seu processador, de acordo com a sua memória RAM, né, de acordo com a sua placa de vídeo. Tudo isso vai, né, vai oscilar aí, vai alternar, né, vai te dar uma média um pouco mais baixa, um pouco mais alta, vai depender do seu hardware aí, tá? Mas numa média, falando de um contexto geral aí, a gente tem, né, essa média aqui. Ó, uma coisa que também toma muito, mas muito também do seu hardware é um virtual set, é um virtual input, né? Então eu criei aqui um virtual input, coloquei ele no ar, tá? Eu peguei o mesmo vídeo, copiei ele dentro do próprio vMix, dentro do timeline. Então eu criei um virtual input, tá? É um input virtual daquilo que eu já inputei. Vou imputar também a minha tela aqui, tá? Vou imputar a janela do meu monitor. Então tá aqui, a janela do monitor tá aqui, joga ela no ar, tá? E a gente vai olhar aqui o nosso desempenho. Como que está o nosso desempenho? Alternou muito? Ó, ele caiu bem quando a gente colocou uma imagem estática, né, que é o nosso input da tela aqui, né, do display. Então aqui no vMix, ó, eu estou com o meu display aqui, tá? Embora ele tenha movimento, mas é uma imagem quase que estática. Então você vê que o desempenho caiu bastante. Agora eu vou desabilitar aqui os meus overlays, tá? E vou selecionar um outro input aqui para colocar no ar. Joguei aqui o meu virtual set com o vídeo rolando lá embaixo, tá? E no nosso monitor aqui a gente percebe que subiu a média, né? A imagem estática estava aqui perto de 50% e quando você coloca um vídeo mais o virtual set já sobe aí para uma média aí de 70, 80%, tá vendo? Chega até bater os 90% aqui. Então assim, essa curva está muito alta, né? Essa média aqui de consumo, né, do seu hardware está muito alta, né? A gente não indica que você vá fazer algum trabalho assim. Se você der um novo input aqui, ó, vou imputar um replay aqui, por exemplo, tá? Então eu seleciono a pasta, né? Vou selecionar uma pasta nova, deixa eu puxar ela para cá, aqui. Vou criar uma pasta nova e o replay é isso, tá, gente? A gente vai fazer um videozinho mostrando que você tem que criar uma pasta vazia para ele, tá? Não pode ter outra. Então aqui ele já vai dar uma média para mim de consumo. Lá no meu gráfico, você percebe ó, que subiu demais aqui, ó, começou a dar os picos aqui de 100%, tá? Enquanto a gente está trabalhando no replay. Então esse aqui é um tipo de recurso que você já sabe que não vai dar nem para você utilizar. Ó, ele vai dar erro aqui, ó, de algum parâmetro aqui. Vou dar um ok de novo, ó. Ele vai dar erro. Por quê? Porque você está com o Instant Replay, o que ele faz? Ele faz uma leitura do seu hardware para saber se você vai ter cacife, né? Se você vai ter essa gordura para poder fazer o seu replay, né? Você bufferizar o vídeo, gravar o vídeo e dar um replay. Então assim, esse já é um tipo de recurso que provavelmente para você utilizar com i5 e 8 GB, provavelmente você não vai conseguir, tá? Já está mostrando aqui, ó, que ele está dando algum erro de parâmetro. Então é algum setup aqui que precisaria estar disponível, né? E você não tem hardware suficiente para fazer esse setup, tá? Então é um dos recursos que você já sabe que provavelmente você não vai conseguir utilizar. Olha aqui, ó, os picos aqui acima de 90%, tá? Quando você está tentando imputar um instant replay aí, né, no seu projeto, tá? Então assim, você vê que a curva continua bem alta, acima dos 80%, acima dos 90%, dando pico às vezes até de 100%, apenas
com o streaming, tá? Então aqui, ó, tô com o streaming, eu vou desabilitar aqui vou selecionar aqui um outro input, eu joguei o input estático, a gente volta lá no gráfico e a gente vê que baixa ali, ó, na casa dos 50, 60%, né, o nosso gráfico, tá vendo onde ele tá vindo aqui, ó? Porque eu estou utilizando uma imagem leve, não estou utilizando um virtual, tá? Então assim, a gente já está chutando o balde aqui, né? Tá colocando um virtual, que é uma coisa que realmente pesa, que trabalha com alfa, trabalha com transparência, trabalha com inputs dentro de um outro input, né? Então ele vai oscilar menos, vai ficar nessa casa alta aqui no computador dessa configuração, tá? Então assim, tudo que eu estiver utilizando aqui vai pesar, né? E quanto mais coisas você adicionar no seu projeto, mais pesado vai ficar, tá? Se você começar a abrir muito virtual input, então ó, tá vendo? Olha para onde veio aqui o meu registro, né? Então sobe demais, fica muito alto. Então isso você vai fazer aí no seu computador. Você vai pegar, você vai achar esse dispositivo aqui, né? Esse monitor de desempenho, tá lá no seu Windows aí, tá aí. É só digitar aí na pesquisa monitor de desempenho que ele vai aparecer para você. Então você abre aí, começa a habilitar os recursos, tá? E habilitando os recursos você vai monitorando aqui o desempenho, né? Se ficar acima de 60%, você já deixa o alerta aceso, já fica de olho, porque realmente vai sobrecarregar sua máquina. E isso que a gente está mostrando aqui para vocês é apenas o vMix, tá? A gente está utilizando apenas o vMix, tá? Para fazer essa simulação aqui de desempenho, tá? Se eu for abrir qualquer outra coisa, por exemplo, eu vou imputar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou excluir algumas coisas, tá? E vou fazer um input aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no monitor. Então o vídeo está rolando, o desempenho está muito alto, né? O hardware, né? O uso do hardware está bem alto, continua alto. Quando eu jogo uma imagem mais leve, ele dá uma queda considerável, né? Uma queda brusca aí, ó, tá vendo? Para onde vem a minha média de consumo do computador, chega até bater 40% aí, tá? Mas eu vou imputar aqui uma imagem, tá? Uma imagem estática. Tá aqui, imputei e vou colocar ela no ar. Eu joguei no ar, vamos dar uma olhada lá. Tá? Enquanto eu busco, você vê que aumenta um pouco o consumo aí do meu hardware, tá? Enquanto eu estou buscando alguma coisa dentro do vMix, tá? Mas depois ele estabiliza a imagem estática, tá vendo? Nem consome tanto, fica numa média legal, aí fica numa média aceitável, tá? Mas quando a gente parte para o vídeo, aí já fica mais, já fica uma coisa mais pesada, né? Então eu parei de streamar aqui, só para mostrar para vocês para onde vai a minha média. Olha aqui, ó, no meu gráfico aqui, ó. Deixei de streamar, ele baixou aqui abaixo de 50, né? Abaixo de 40%, tá? Que o stream é um recurso pesado, mas o que pesa bastante é o REC, ó. Eu vou, na verdade aqui, ó, vou streamar, fazer um segundo stream, tá? Aqui, ó, vou fazer um segundo stream aqui, vou streamar no LiveLAN, que é um recurso que a gente também já mostrou para vocês aí a atualização do vMix. Então eu tenho aqui, ó, dois streams, tá? O stream 1, stream 2. Estou streamando e aqui a minha média já subiu aí para casa dos 70, 80%, tá? Então, tá aí na média aí, ó, de 70% mais ou menos. Tá trabalhando com dois streams. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir mais um stream. Então vamos lá, só para mostrar para vocês que quando você seleciona aqui o LiveLAN, quando você já deixa ele habilitado, na outra aba de stream, se você for streamar, por exemplo, você está no YouTube aqui, aí não, eu não quero, eu quero fazer um outro LiveLAN, não é possível, tá? Então ele já avisa aqui para você, antes de qualquer configuração, já avisa que o LiveLAN já está ativo já, né, na aba 2 e que não é possível abrir, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir no Facebook, tá? Então meu stream número 3
vai ser na página do Facebook. Então eu vou abrir aqui as configurações, vou copiar aqui o URL e chave de stream, tá? E assim, ó, enquanto você está mexendo aqui no Chrome, olha aqui, ó, a nossa média de consumo já foi lá em cima, tá? Então eu estou com o vMix aberto, streamando para 2 plataformas e estou mexendo no Chrome, tá? E o meu processamento, né, o meu uso de hardware já foi bem lá para o alto, tá? Então ficar esperto com as coisas que estiverem ocultas aí, né, em segundo plano, né, na sua máquina de vMix. Então eu vou copiar aqui a chave, vou copiar também a URL. Eu poderia ter deixado já Facebook lá presetado, mas enfim, posso vir aqui na URL, colar aqui a URL também e dar um start aqui no Stream 3, tá? Então vamos lá, vamos no vMix. Eu estou aqui com 3 streams rolando, um já está meio incerto aqui, ó, tá vendo? Ele já está dando uma oscilada. Aqui no Facebook está tudo certo, ele está aparecendo pra gente aqui que está streamando, mas vamos lá no nosso monitor de desempenho. Nosso monitor de desempenho já veio para acima de 100%, então ele já está sobrecarregado. Não adianta aqui a gente tentar diminuir qualquer coisa dentro do computador, porque eu estou apenas com o vMix aberto e ele já está sobrecarregando aqui tudo, tá? Então a gente já sabe que com 3 streams a gente já vai ter problema também. Se a gente habilitar um terceiro stream aí, na verdade 2 streams já fica muito em cima, já fica muito no limite, né? Um stream já dá para você fazer. Então eu vou derrubar aqui um stream, vou derrubar o outro aqui também, tá? Vou ficar apenas com um stream aqui enrolando, tá? E aí você já vê que estabilizou, tá? Tá lá rolando o meu stream, estabilizou normalmente. E aqui a média já caiu, já voltou de novo para 80, 90% mais ou menos. E caiu bem, na verdade já até caiu mais aqui, ó. Só o stream rolando aqui, né? Já caiu bem, aí já está numa média, numa faixa média aí entre 60% a 70%. Até bem baixo também, já diminuiu bastante também a média de consumo aqui, tá? Então é isso, utiliza essa ferramenta, né, do monitor de desempenho no seu computador, tá? Utiliza ela, faça testes prévios para você descobrir o limite da sua máquina, o máximo de recursos que você pode utilizar no vMix, tá? Assim, de uma forma bem prática e rápida para você saber se o seu computador está tendo algum tipo de problema no evento ao vivo. Bom, então o que a gente deixa de dica para vocês? Utiliza esse monitor de desempenho, tá? Esse é um recurso nativo do Windows, você não precisa baixar nenhum aplicativo. Existem alguns monitores que você pode baixar, mas esse próprio monitor já consome hardware da sua máquina, tá? Esse nativo do Windows, ele consome o mínimo, né? O consumo é mínimo porque já é uma ferramenta integrada do Windows, então ele nem considera isso, né, como consumo de hardware. E ele vai te dar em tempo real aí, né, todas as oscilações que você vai ter, né, no consumo do seu hardware. Utiliza ele para quê? Para definir o limite que a sua máquina tem, tá? Liga o vMix, deixa de ladinho igual a gente fez, deixa o monitorzinho ali, se possível coloca um monitor estendido, deixa ele de lado ali e você vai acompanhando tudo que você fizer no vMix, ele vai registrar e você cria um histórico ali, imagina um histórico na sua mente de tudo que você pode fazer com o vMix ou não, tá? Streamou, vai dar um pico, deu REC, vai dar um outro pico, né? No nosso caso aqui, ele dá um overload, né? Ele passa até dos limites aceitáveis. Então você vai criando aí os limites. Ó, posso gravar, não posso gravar. Posso streamar para 2 streams, para 3 streams, ou não posso. Então você vai criando os seus limites aí e vai memorizando tudo isso para você não ter surpresa na hora de fazer uma transmissão, seja ela particular, seja ela num trabalho, mas descubra o limite da sua máquina, tá? No segundo vídeo a gente vai falar o que seria uma máquina ideal para você trabalhar com 100% de recursos do vMix, tá? Então
Então a gente vai falar de placa de vídeo, a gente vai falar de memória RAM, a gente vai falar de processador, de HD, de SSD, enfim, a gente vai falar de todos os componentes que você precisa para montar uma máquina que tenha capacidade para aceitar todos os recursos aí que o vMix oferece, tá? Então assim, no segundo vídeo o Anderson vai estar com a gente, né? Nosso professor aí, nosso brotherzaço Anderson Souza, ele vai falar um pouco pra gente, a gente vai trocar essa ideia, bater um papo sobre o que seria um hardware ideal para poder trabalhar com o vMix, tá? E outros aplicativos também que usam mais ou menos a mesma média de hardware, tá bom? Então é isso, se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa seu joinha, se inscreve no canal aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. E compartilha esse conteúdo com os amigos, compartilha com a galera, porque isso de fato pode ajudar alguém, né? E realmente ajuda muito as pessoas. A gente tem um feedback bem legal aqui quando a gente passa essas dicas, né, do vMix, tá? Beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima, fui!